começar a gravar agora, tá bom? Porque de repente Tá bom. alguém quer voltar para dar uma olhada, a coisa eu acho que vai Aí é ser mais ou importante. menos rápida. Então vou entrar aqui, ó, no Tá, adicionar editar. Então, sempre que a gente for colocar um paciente novo, adicionar editar. tá. Aí a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, a gente vai ter uma tabela de Excel, alguma coisa como se fosse um calendário, porque Uhum. todos os dias a gente vai ter que colocar nesse Excel, que depois eu vou distribuir para vocês, o número de pacientes na UTI. Então, vamos supor, se a UTI tem 10 leitos, a gente já sabe que tem 10 leitos, tem 8 pacientes internados e quantos tem entubados? Então, por exemplo, tem 3 entubados, Tá né? bom. Porque a gente vai fazer um estudo de prevalência junto também, né? Então, quantos pacientes estão entubados no dia? Se tem 3 entubados no dia, esses 3 vão passar pelo teste de prontidão para extubação. Então, a gente já sabe o Tá, número de pacientes que tem por dia. Então, tá. vamos lá. Então, nós vamos adicionar um paciente aqui. Adicionar um paciente, tá? Então, é o paciente, esse aqui, 35. Então, a gente começa pelo primeiro formulário e nós vamos lá. Desse paciente é de Ribeirão, o número do prontuário é esse aqui, a data da triagem foi hoje, é um paciente do sexo masculino, pesando 10 quilos, data de nascimento, vou colocar aqui 2022, março, dia 9. Então, ele já calcula a idade do paciente. Depois, a data da internação na UTI, vamos supor que foi começo no dia primeiro, e a data de intubação foi dia 2, por exemplo. Beleza. Aí, tá tudo certo, você vai lá e coloca que tá completo. Aí salva e sai. Aí ficou verdinho, esse paciente, esse primeiro formulário está certo. Esse paciente está entubado, então você vai fazer o teste de prontidão para extubação naquele horário que você vai fazer a triagem. Então, a data do teste de prontidão foi agora. Você coloca causa de intubação e resolução? Sim. Redução, estabilidade dos parâmetros ventilatórios nas últimas 12 horas? Sim. Nenhum relaxante muscular nas últimas 12 horas para pacientes que receberam relaxantes musculares, tarará. Sim. Então, tem todos esses critérios. Vamos supor que você vai colocando sim, sim, sim. Se for tudo sim, a gente vai para randomização. Mas vamos supor que um deu não. Se um deu não, a gente salva como incompleto e sai. Porque esse paciente não vai prosseguir para randomização. Porque ele falhou no teste de prontidão, porque um dos critérios foi não. Tranquilo? Aí no dia seguinte, você volta para esse mesmo paciente e vai de novo para o teste de prontidão para extubação. Só que agora você muda a data do teste de prontidão. Vai ser o dia seguinte. Aí você clica de novo aqui em Now, aí faz tudo de novo. Aí de repente, no dia seguinte, ele atingiu todos os critérios. Aí sim, você coloca como completo e salva. Perfeito. E aí você vai para o próximo formulário e vai randomizar. Então, clica no botãozinho de randomização. Aí esse paciente, você vai, randomiza, ele caiu no braço CPAP mais pressão de suporte. Beleza. Aí de novo, você vai lá, coloca o prontuário, que tem que ser o mesmo número, e vai. A data e o horário do teste, e vai preenchendo tudo isso aqui de novo, né? Que são os critérios se ele vai passar ou não no teste. Então, ocorreu dessaturação? Não. A frequência aumentou? Não.
Volume corrente inspirado é menor do que 4 ml? Não. Dificuldade respiratória indicada pelos músculos acessórios? Não. Comprometimento hemodinâmico? Não. O paciente entrou em apneia? Backup? Não. A gente vai colocando tudo não, tá? Se realmente for não, né? Ou então, pronto, ele não estava usando TCO2 e tudo mais. Aí, se ele, por algum motivo, vamos supor que se um motivo ele pegou um sim, aí ele não vai passar. Não vai passar, aí você vai deixar como incompleto novamente. Então, se ele não passa lá atrás no teste de prontidão, ou aqui no teste de respiração espontânea, que é o que a gente está medindo mesmo, né? A gente salva como incompleto. E aí, no dia seguinte, tem que fazer tudo de novo, tá? Aí, no dia seguinte, esse paciente que ficou vermelhinho aqui, a gente tem que voltar de novo aqui para o teste de prontidão, porque pode ser que alguma coisa tenha mudado aqui, né? E se por acaso ele não passa em alguma coisa aqui, a gente volta a deixar ele incompleto e salva como incompleto, tá bom? Então, pode ser que a gente tenha que ficar indo e voltando até o paciente ter o critério realmente para passar no teste. Então, vamos supor que aqui, você no dia seguinte você volta e ele passa no teste. Então, deu tudo sim aqui. Então, ele passa no teste, salva como verdinho. E depois que você randomizou ele, aí, vamos supor que ele passou no teste, agora dessa vez ele passou. Então, aqui é não, tudo não. Passou no teste, sim. Data, hora da extubação, então, se ele passou, você vai extubar ele em algum momento. Mas se ele demorou mais do que 2 horas para extubar, primeiro você tem que retornar ao modo de ventilação anterior, né? Não vai deixar ele em suporte ou no CPAP para ele não cansar. E você tem que justificar, ó, demorou para chegar o material, para chegar material para você fazer os procedimentos de extubação. Mas aí você estubou. Aí você, dessa vez, fica tudo verdinho, perfeito. E aí você depois vai preencher só no final da internação desse paciente o desfecho, porque qual que vai ser o desfecho? Ou você pode ir preenchendo diariamente também, não. A data da extubação, você já sabe qual foi, e a transição, para que tipo de suporte que foi, vamos supor que esse paciente transicionou para um catéter de alto fluxo, foi reintubado em menos de 48 horas, ou seja, se ele falhou isso ou não, né? Vamos supor que não foi reintubado. Aí aqui nós vamos coletar os dados da primeira semana de como esse paciente ficou. Então, no D0, que foi no dia da extubação, ficou no catéter nasal de alto fluxo. Então, ficou aqui, ó, no KNAR. No dia seguinte, ele continua no catéter de alto fluxo. No outro dia, você colocou ele no catéter nasal de oxigênio, ficou no catéter nasal de oxigênio. Depois, nos dias seguintes, todos ele ficou em ar ambiente. E aqui ele teve alta desse D5. Então, a data da alta você coloca aqui, quando foi que ele teve a alta. Então, ele ficou até esse D5 aqui na UTI e depois foi embora. Aí fica como completo, tá? Agora, completo, salva e sai, tá? Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Então, às vezes, a gente tem que ficar indo e voltando se o paciente falhar. Onde ele mais vai falhar, com certeza, é no teste de prontidão, né? Porque não só que o paciente é um paciente muito grave, tem parâmetros super altos, curarizado, escambau, certamente ele vai falhar. Você vai ter que fazer o teste de prontidão, mas você já sabe que vai falhar. Então, ele vai ficar por muito tempo, vamos dizer assim, incompleto, ou você pode colocar incompleto, ou então não verificado. Aí ele só vai ficar Doutor, verdinho quando passar.
essa que é a minha dúvida, porque assim, o meu perfil de pacientes, ele é cheio de viés. Uhum. Por exemplo, eu estou com uma paciente agora, que aí até eu teria que conversar com o senhor, porque ela é transplante de medula óssea, já fez baby Aham, antes, e a gente estudou ela, por exemplo, foi dia 18. aham, E aí eu coloquei ela no CAP, tudo bonitinho, só que ela tinha todos os itens possíveis que ela ia falhar. É uma paciente bem emagrecida, com fraqueza muscular, o prévio dela é muito ruim. Ela aham, conseguiu ficar 7 dias extubada, só que ela teve certo. uma piora respiratória, porque ela tem várias cavitações, porque essa paciente já teve TB, e ela voltou Uhum. para intubação. Qual que é o meu viés? Porque assim, eu vou ser dessas que vou ter que voltar todos os dias no paciente, porque eles Uhum. ficam com parâmetros altíssimos. Mas, Sim. por exemplo, tem paciente meu, a gente tem muito paciente neurológico que intuba lá no GRAC. E às Aham. vezes a gente só não estuba ele porque ele ainda não tem nível neurológico, mas ele tem um bom drive e a gente fica com Uhum. receio. Então a gente às vezes deixa ele em impressão de suporte, porque como eles fazem muito químio, eles Uhum. demoram mais tempo para acordar, para metabolizar a sedação. Sim. E aí a gente não costuma voltar ele para o modo controlado, se ele ficou bem em pressão de suporte, Uhum. e a gente deixa ele treinando. A gente só volta se Não realmente ele tem não problema. consegue ficar. Uhum. Não, Não não tem tem problema. problema. Posso deixar Aquilo, isso? pode deixar. Aquilo ali é para os pacientes habituais, vamos dizer assim, né? Quer dizer, no Tá sentido que bom. se precisar, volta, mas não é obrigatório. Agora, você me lembrou de uma coisa que está faltando aqui no. Não sei como é que a gente não percebeu isso antes. Nesse primeiro formulário de características do paciente, não colocou os diagnósticos nem comorbidades. Mas aí a gente não Isso é pode fazer fundamental. uma tabela. Isso. Mas aí, ó, já que a gente tem que fazer aquela tabelinha do Excel, Uhum. vamos colocar diagnóstico. Não, mas aqui fica A mais gente pode fácil colocar depois para diagnóstico. fazer a Ah, análise estatística depois, entendeu? ah, E eu faço isso aqui e tem rapidinho. como. É muito rápido, isso aqui eu faço em 5 minutos, tá? Então eu estava esquecendo isso completamente. A gente Tá. tem que colocar os diagnósticos agudos, quer dizer, qual foi o motivo do paciente estar entubado, e as comorbidades, né? Se é um paciente com encefalopatia, se é um cardiopatia, se é um paciente oncológico, se é um Sim. paciente. Então isso é fundamental. Não sei como que a gente não percebeu É, isso fazendo esses testes antes. O doutor Colete, além do diagnóstico principal, se tiver também algum outro que no meio da internação, isso pode também ser um viés para você. Às vezes é um paciente que teve alguma outra complicação, e aí entra um diagnóstico que pode interferir. Por exemplo, às vezes fez um derrame pleural, um. Sim. Tudo isso é isso. muito importante. Eu tenho que colocar aqui. É uma É, coisa que eu não sei como porque escapou da nossa visão, isso aqui. Mas Que tudo não, bem, é eu porque vou. essa coisa acontece na hora que a gente está falando, né? Que a É, gente começa a conversar. exatamente. Porque quando você está Porque, fazendo ó, os meus sozinho, preenchendo, você às vezes não pacientes. percebe, Porque, por tá? exemplo, meu paciente Mas. foi para. Porque assim, o meu é oncológico, só que aí não dá para a gente generalizar oncológico. Pode colocar assim, qual é o diagnóstico, e aí vou Uhum, colocar transplante no D mais um. Porém, ele entubou por desconforto respiratório, edema agudo. A gente pode isso. colocar esses dois itens. Sim, eu coloco a causa da intubação, diagnósticos agudos, comorbidades, depois Isso, complicações que, né, que podem ter, como pneumotórax, enfim, essas coisas todas. Aí, sim, mas isso aqui eu faço porque rapidinho, tá? E depois falo para vocês preencherem novamente aí para vocês verem como é, fica. doutor Colete, só uma dúvida que eu tive, porque assim, lá a gente coleta na UTI porque eu faço indicador de produtividade, então esse dado é tranquilo para mim. Só que a gente considera como, às vezes o paciente recebe alta, a minha UTI é de 8 leitos, Aham. mas se entrou e saiu um, eu considero 9, porque eu considero em 24 horas. Ah, entendi. Tudo Entendi. bem assim? hum, Mantém dessa forma? Na verdade, você vai fazer o seguinte: você vai pegar o número de pacientes que você tem às 9 horas da manhã Isso. e colocar, não tem problema. Tá. Porque, Tá? não, só para a gente ajustar, porque às vezes você pode ver, tem 10 pacientes. Nossa, mas ela falou que tem 8 leitos. É porque eu Entendi. tive Não, mas sem alta. problema nenhum.
Isso tá? é plenamente Tá. justificável. O importante é saber que tem Isso. É que a gente X já faz lá, pacientes e Y intubados, tá? né? Isso eu tentei fazer aqui no RedCap para ficar fácil também, mas eu não consegui fazer. Até pedir ajuda pro especialista do RedCap lá da. Só que ele também não sabia fazer, então vai ter que ser no Excel mesmo, vai ser um negócio no papel, né? Tá. Entre E assim, aspas. como a gente vai ficar indo e voltando, vai ficar memorizado no Redcap Fica essas voltas? memorizado. Fica, não, Ou não vai. fica, não fica. O que ele fica memorizado é só essa característica do participante, mas como eu sei que todos se o paciente foi entubado dia, sei lá, dia primeiro, né? E vamos supor que ele passa no teste só no dia 10, eu sei que esses Ele dias vai. todos você fez o teste de prontidão, Tá. É tá? porque. Eu Não, eu tô gostaria que ficasse, mas não fica. Não, eu tô perguntando porque eu E ele padronizei com vai. as meninas. A gente já imprimiu os formulários e elas vão fazer à mão, e aí vai ter uma pessoa só que vai lançar. Ah, Porque tá aí, bom. porque aí eu fico um pouco mais tranquila. A gente já fez uma forma de. A gente tinha pensado assim: o paciente entrou para o estudo, eu já randomizo ele, porque o Redcap dava para randomizar. Então, eu sei que ele vai entrar aquele paciente na pressão de suporte. Por isso que eu perguntei para o doutor se era ele várias vezes se ele falhasse. Então, como não. Agora ficou mais claro para mim. Como eu vou ter que randomizar, vamos supor que ele foi na pressão de suporte. Aí eu vou tentar com ele várias vezes até ele passar. Quando ele passar, ele entraria na suporte. Isso, Então, exatamente. do jeito que a gente vai fazer, vai dar certo. Porque aí vai só uma pessoa vai inserir os dados. Então, como não vai Tá? ficar gravado, eu vou ter as fichas caso você precise. Tranquilo. Aí fica bom, fica Ô, interessante. ô, como que você fez essas fichas? Porque eu me É que a interessei gente da forma imprimiu, como o você fez. RedCap ele permite imprimir os formulários, né? Como eu tenho, Ah, como eu tenho um Ó, volume tá grande, vendo aqui em cima, ó, download PDF? isso. Tá vendo aqui, ó, Aí, em cima? sim. Você pode fazer o então, download dos formulários. Ah, Então, o que que eu combinei com as meninas? ai, A ótimo. gente, a gente imprimiu os formulários, então a pessoa que está de manhã e à tarde, então vai coletar de manhã e à tarde. E aí, no final da tarde, a Giovana ficou responsável, ela vai ser a referência. Eu sempre coloco um funcionário como referência. No estudo vai ser a Giovana. Então, ela vai inserir todos os Uhum. dias, Ótimo, ela insere no RedCap. Isso melhora um pouco da confiabilidade dos dados também, porque aí sem dúvida, Sim, então, se alguma coisa foi inserida errada, alguma coisa, eu sei quem inseriu e ela vai lembrar, então fica mais fácil. claro. Ficaria sim, bom sim. mesmo. Eu queria imprimir para as meninas preencherem, mas aí, como eu tenho uma alta rotatividade de funcionárias, sou eu que vou fazer A inserção. como é que Ah, tá fala? bom. A inserção, porque como é PJ, elas trocam plantão, essas coisas, então haveram de fazer da melhor forma possível. É tanto que eu ia perguntar para o doutor, né, se eu poderia imprimir, eu não tinha prestado atenção na tecla de download aí para É, dá para fazer. fazer. Se, Eu já se imprimi os achar termos. interessante, pode fazer. Só que espera, porque esse formulário Ah, que vai mudar, né? Esse aqui vai mudar. não, sim, Mas é rapidinho, esse aqui eu sim. vou fazer, né? Até amanhã eu faço. Aí depois eu aviso vocês para testarem novamente. A minha ideia seria o seguinte: a gente começar a randomizar os pacientes na segunda-feira, agora, dia 5, tá? Só Uhum. que a gente vai fazer uma semana de teste. A gente randomiza, coloca os dados todos no Redcap, tudo bonitinho, porque, assim, na minha experiência, sempre alguma coisa dá errado quando a gente está começando, assim, Tá. a usar esses formulários. E aí a gente tem uma semana para consertar o que tiver errado. Se nada tiver errado, ótimo. Mas A gente, eu vou deletar todos os dados dessa primeira semana, que é o que a gente vai fazer um Tá, período tá. de treinamento mesmo, né? tá. Na real. Então, é como se o estudo tivesse Uhum. acontecendo mesmo e a gente vai se falando durante essa semana, a partir da segunda-feira. Qualquer coisa errada, a gente já corrige Sim. ali no tempo real e E aí depois, na outra semana, dia 12 se eu não me engano, né? Aí começa para valer e aí
Vamos atrás dos 200 pacientes que a gente precisa. Perfeito. Tranquilo. Doutora, outra dúvida. Aqui são duas UTIs lá no GRAC, né? Aí você vai fazer Uhum. uma planilha de leitos para as duas UTIs, uma só, ou dá para dividir a UTI SUS da do convênio? É melhor dividir, viu? É melhor Porque dividir. tá, É melhor também dividir. acho, porque uma tem 10 leitos e a outra tem 9 leitos, Uhum. É melhor para a dividir. gente Aqui no facinho. Redcap tá tudo E a do junto, né? Porque são dois braços só, mas no Excel você divide. Melhor. Porque assim, a gente colocando o diagnóstico, tudo bonitinho, no futuro dá para até fazer um trabalho para verificar qual foi o paciente oncológico, qual o diagnóstico oncológico que mais foi para ventilação mecânica, Uhum. porque eu estou fazendo um assim de VNI, retrospectiva. Então, eu peguei todos os meus dados, Uhum. até pedi ajuda por Orley, para a gente ver. E é legal isso, porque você vai ter um braço só de um hospital oncológico. Então, acho que você Sim, consegue com certeza. visualizar qual é o paciente que ficou. Acho Com que dá certeza. um trabalho legal. Bom, gente, eu acho que é isso. A Tá. gente vai para frente agora. Eu vou fazer essas pequenas alterações aqui. E na segunda a gente começa para valer. Tudo bem? Combinado. Então eu Tudo bem, vou parar de combinado. gravar e depois eu mando a gravação para vocês, tá bom? Perfeito. Doutor Colete, aqui com os Perfeito. médicos de Ribeirão, você chegou a